Bom, então quando a gente fala de saúde ou doença, talvez a gente sempre pense numa dor, numa doença específica, numa região específica do nosso corpo e olha só para aquele problema, só para aquela região adoecida, só para aquele órgão, por exemplo. Só que para a doença chegar naquele órgão, para a doença chegar naquela glândula, para chegar naquele sintoma, ela percorreu vários outros caminhos. Então, quando a gente trata uma patologia, a gente precisa considerar não só o órgão-alvo, não só o sintoma, mas o ser humano que está por trás daquela doença, né? A gente não é só corpo, ou só mente, ou só emoção, ou só o nosso ambiente. Nós somos um conjunto de tudo isso, né? Quando a gente olha para a parte integrativa da nossa saúde, para tratar algum sintoma, né, potente que a gente tenha na vida, a gente precisa considerar vários fatores, não só a parte que consiste na sintomatologia de fato, ou só na fisiologia, ou só, né, no qual medicamento eu vou usar para tratar aquilo. Também, claramente, essa parte é extremamente importante, mas é interessante a gente estudar a história daquela pessoa por trás de tudo isso. Então, como foram as histórias do passado dela? Então, qual é o ambiente da onde ela veio, onde ela cresceu? Quais foram as relações familiares dela? Foram funcionais? Foram disfuncionais? Ela passou por alguns traumas potentes ao longo da vida, na infância, adolescência ou até na vida adulta, até ela chegar a essa patologia? O que aconteceu na história dessa pessoa, né? Ela tem alguma questão de saúde mental, né? Ela já teve ou tem depressão, transtornos de ansiedade, algum transtorno de personalidade associado, né? Ela tem comportamentos disfuncionais, essa pessoa guardou muitas mágoas ao longo da vida, né? Como foram as relações afetivas dessa pessoa, ou como é a relação afetiva atual dessa pessoa que está adoecida? Outro ponto importante para a gente entender tudo isso, né? Quais são os hábitos dessa pessoa, né? Ela tem bons hábitos, ela dorme bem, ela se alimenta bem, ela se exercita ou não, né? E aí, quais são as emoções atreladas a tudo isso? Ela é uma pessoa que vive em constante tristeza? Ela é uma pessoa que vive em constante ansiedade? Ela é uma pessoa que tem muitas crenças negativas a respeito de si mesma, né? O que é essa pessoa que tem, por exemplo, uma dor crônica? O que é essa pessoa que tem um câncer no estômago, um câncer de mama? Quem é essa pessoa, né? Então, as nossas emoções e toda essa história pregressa que está embutida nas nossas relações emocionais interferem demasiadamente para que a gente desenvolva um sintoma. É muito importante a gente tratar um ser humano dessa forma, né? É claro que a medicina tradicional, né, a medicação, a parte mais tradicional da saúde é extremamente importante e ela precisa claramente ser integrada ao processo. Na verdade, ela é uma das primeiras que a gente busca, né? Quando a gente tem uma dor, a gente vai tomar uma medicação para dor. Quando a gente começa a sentir alguma coisa estranha aqui dentro da gente, a gente corre no médico para fazer exames, para poder avaliar, para poder buscar o que tem, né, dentro da gente aqui. Então, claro, esse é o primeiro passo. Dado esse primeiro passo, então tive um diagnóstico, né? São esses os medicamentos que eu vou ter que tomar, esse o tratamento que eu vou ter que seguir, esses alimentos que eu vou ter que cortar, por exemplo. Feito isso, o que mais eu posso fazer para melhorar a minha saúde? Então, aí a gente vai para essa parte emocional, né? Então, vamos lá, vamos avaliar como está o meu estado emocional. Da onde eu vim, o que eu senti. Eu tenho traumas, então vamos começar a tratar as consequências desses traumas, né? Vamos fazer um processo terapêutico, vamos considerar aí a saúde como um todo. Quando chega no corpo físico, é o sinal de alerta, né? É a ponta do iceberg, é a última estratégia que o seu corpo usa, né? Para te avisar que algo dentro de você e dentro da sua vida não vai bem. Se você entender esse sinal e buscar todos os recursos para isso, vida que segue, você tem chances de ter um prognóstico muito melhor, né, no seu quadro, na sua patologia. Agora, se você também ficar só focado, né, na parte física, você não mudar os seus hábitos, você não considerar a sua história, você não identificar esse todo,
Por mais que a medicação seja eficaz, seja o melhor tratamento, né, que você foi buscar, pode ser que ele não seja tão eficaz quanto se você buscar olhar para tudo isso junto, dar as mãozinhas de uma coisa para outra e poder construir algo melhor para a sua saúde, né? Então, se você estiver passando por alguma questão, por algum problema, se você teve um diagnóstico, busque todo o tratamento que tiver ao seu alcance, mas busque entender também e profissionais para isso, né? Para te orientar quanto ao seu mundo emocional, para te orientar quanto à sua história, como o que fazer com o que você viveu para você ter uma saúde melhor. E até mesmo não só quando você já chega com um quadro de doença, mas como prevenção disso tudo, né? Tratar o nosso campo emocional, entender a nossa história, melhorar os nossos hábitos são formas de prevenir que alguma doença mais grave nos acometa, né? Então, se desde sempre você estiver atento aos sinais e sintomas do seu ser como um todo, claramente melhor você vai ter, né? Uma saúde melhor você vai ter. Não é garantia. A gente sabe que tudo pode acontecer. Você pode ter tido uma vida super saudável, alimentação, relações, práticas esportivas, e ainda assim, claramente, você pode desenvolver, né, um sintoma, uma doença, mas as chances de você desenvolver cuidando de si como um todo e as chances de você desenvolver não cuidando de si como um todo são bem diferentes, né? Quando você se cuida, as chances são bem menores, ou até mesmo se você estiver já dentro de um quadro, para você melhorar, claramente, tudo isso te auxilia. Então, já é do passado, eu brinco, você não considerar razão, emoção, né? Corpo e mente quando você fala sobre saúde, né? Então, hoje a área da saúde tem voltado muito para isso, né? Se eu tenho um problema aqui, não é só ele que está sendo o alvo, é todo o entorno que interfere, né? E nesse entorno eu consigo mexer. Na nossa genética, a gente não consegue mexer, né? Se eu tenho ali uma propensão a ter diabetes, pressão alta por uma questão genética, eu tenho, né? Agora, nos meus hábitos, né, nas minhas relações, no meu estado emocional, em como eu lido com tudo, lido comigo, em como eu me conheço, isso aqui eu tenho como mexer. Hoje em dia, né, a gente tem muitas ferramentas, então eu vou começar a mexer em todas essas estruturas para que a minha genética também, né, tenha aí um alvo, algo melhor, melhore e o meu prognóstico melhore dentro de qualquer patologia que seja, né? Então, olhe para você como um todo, né? Nós somos seres integrados. Emoção, ambiente, hábitos, saúde física, pensamentos, tudo isso, né, em equilíbrio te garante, não 100%, mas te garante uma vida melhor e mais saudável. Tudo isso em desequilíbrio te garante uma vida não muito saudável ali para frente.